gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje temos uma convidada mais que especial para encerrar nossa temporada com chave de ouro. Hoje vamos conhecer a trajetória de Camila Vasconcelos, advogada servidora pública municipal, formada em gestão pública e ex-aluna da Escola Estadual de Tiburcio Estevam de Siqueira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Camila, conte um pouco sobre como você começou a trajetória profissional. Na advocacia ou em geral? Em geral. Em geral, tá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, fui jovem aprendiz numa empresa de varejo, bastante conhecida. Junto com a aprendizagem nessa empresa, eu fazia um curso no Senac, saindo, né, de um período de 17 meses. Aí foi quando eu retornei aqui para o Tiburcio, eu tive que estudar à noite durante esse período. Retornei aqui para o Tiburcio no terceiro ano, que a gente fica ali entre não tenho mais idade para ser aprendiz, mas também não tenho idade para ter um trabalho efetivo. Então terminei o terceiro ano sem trabalhar, tinha começado a trabalhar no final do primeiro ano do ensino médio e já ingressei em seguida na faculdade de psicologia. Quando eu comecei na faculdade o curso de psicologia, eu fazia estágio na prefeitura aqui de Várzea. Então eu fiz estágio na Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor e depois fiz estágio no CAPS. Tranquei o curso de psicologia e fui trabalhar numa empresa de teleatendimento. Depois dessa empresa eu já saí para fazer estágio na área do direito, que aí foi no ano de 2021. Estou passando bem rápido aí por essas informações porque foi mais ou menos assim. Comecei a fazer estágio no direito já no primeiro ano da faculdade, no final do primeiro semestre. E conciliei estágio por alguns períodos, então trabalhei, estagiei no escritório, depois na prefeitura de Jundiaí, até quando eu fui convocada. Eu tinha feito a prova do concurso aqui de Várzea e houve a convocação no ano de 2022, quando eu tive a alegria de me tornar servidora pública e esse passou a ser o meu trabalho. E desde então estou na prefeitura ainda, passei por algumas unidades diferentes, hoje eu estou na unidade de planejamento e inovação e conciliando, né, à medida que me é permitido fora da minha carga horária de trabalho regular com a advocacia. Como foi sua experiência como aluna aqui da nossa escola? Olha, é muito engraçado. A turma que estudou comigo e até quem é de antes também, talvez vocês não saibam disso, mas nós fomos a última turma de série, que agora vocês são o ano, né? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Nós éramos série e o Tiburcio, eu comecei na primeira série e não era municipal. Então, acho que por todas essas salas de fora e depois do corredor, já passei por todas, porque a primeira série, segunda série, terceira série, saí acho que por uns 2 anos do Tiburcio, como eu falei, mas retornei, acho que sempre que deu, tentei encaixar para voltar para cá. Aí falta um pouquinho, né? A não ser que para trabalho, que eu tive que sair, porque aí era uma questão de horário. Mas voltei para cá e fui muito feliz em estar aqui. Participei do Grêmio no meu último ano, foi um ano muito especial. A gente até brinca, né? A questão da placa, que teve um incentivo aí do governo do estado à época. Nós recebemos uma verba e fizemos as mesas. Acho que é uma marca que a gente deixa, né? Estudar no Tiburcio sempre foi muito especial, porque é uma escola que eu falo, todo mundo se conhece. Qualquer um de vocês, eu acredito que se faltarem, Andréia, Silvana, Silmara, Nestor, os outros professores mais antigos também, que não sei se estão aqui ainda, mas da minha época alguns que estão, a professora Ju, acho que vocês não tiveram aula com ela ainda, acho que vão ter quando forem pro médio, maravilhosa. Gente, professora Ana, que acho que vocês tiveram, né? De história, Ana? Não vou citar todos porque senão vai faltar alguns e não estão mais aqui, mas enfim, todos conhecem os alunos pelo nome e isso não acontece em todas as escolas. Então aqui, acho que talvez por ser uma escola pequena, é uma experiência diferente estudar no Tiburcio. Primeiro que já é difícil de entrar, né? No meu caso não, porque eu comecei aqui, então não teve essa questão. Mas é uma escola muito procurada por todo mundo e é muito bacana isso, a gente cria uma proximidade. Então olha esse projeto que vocês estão desenvolvendo hoje, né? Tem muito empenho, muita dedicação dos professores de vocês por trás também.
de darem essa liberdade, de trabalharem junto com vocês. Então, para mim, sempre foi muito especial. Os meus irmãos estudaram aqui, eu estudo aqui, as minhas primas estudaram e estudam aqui. Então, sempre vou estar aqui no Tiburcio. O professor acabou de brincar comigo, falou, você pediu uma carteirinha, tava aqui esses dias, tá aqui de novo. Falei, pronto, só pedia 3x4. Em que momento você decidiu seguir a carreira de Direito? Eu falei aqui na semana passada na palestra, né? Não era uma opção para mim a princípio Direito, até tinha anotado no caderno da 8ª série, 9º ano, né, a idade de vocês. Tinha, sei lá, uns 12 cursos diferentes. Matemática aplicada, gestão pública que eu fiz, engenharias, acho que até psicologia talvez tinha, mas direito não tinha. E surgiu. Eu pretendia voltar para o curso de psicologia, né, que eu havia trancado, mas no último dia de inscrição do ProUni eu coloquei lá direito noite, direito manhã e passei. Eu até brinquei, né, que no ano anterior, em 2020, eu tinha tido mais contato, nunca tinha tido muito contato com profissionais da área, com advogados, e aí eu vi 2 colegas e eles trabalhavam muito bem vestidos. Eu falava, nossa, como deve ser legal todo dia trabalhar arrumada assim, né? E ficou. E eu hoje eu falo pra todo mundo, né? Pesquisa, entra lá o curso que você quer, vê as matérias que tem, pra você ter uma ideia, procura informações do curso, procura profissionais da área. Eu não fiz isso. Foi assim, no último dia mesmo, nos últimos minutos assim de inscrição do ProUni, no começo de 2021, tive a felicidade de passar, estudei com bolsa 100% pelo ProUni, e aí eu falo disso pra todo mundo, porque isso é muito importante. E a felicidade maior ainda de ter me identificado com o curso e hoje ser muito feliz na advocacia também. O que motivou você a cursar também gestão pública? Eu sempre gostei do serviço público, sempre gostei muito. Como eu falei, né, tinha lá no meu caderninho da 8ª série que eu queria cursar gestão pública. Eu sempre gostei do serviço público em geral. Então, meu pai é servidor público do estado, é professor. O meu irmão é servidor público do município, a minha mãe, né, por algum momento também trabalhou no município, teve uma atuação no Conselho Tutelar. Então, acho que são pessoas nas quais a gente se espelha e que se tornam uma referência. Então, a gente espera, de alguma forma, alcançar aquilo. O primeiro concurso que eu tive a oportunidade de prestar aqui em Várzea Paulista, né, o último concurso, que a época, salvo engano, edital de 2019, a prova foi adiada algumas vezes por conta da pandemia, aconteceu em 2021. Eu já prestei, outra felicidade, tão grande quanto, de ter me identificado com a profissão, ter sido aprovada no concurso e fui chamada muito rápido também. Então acho que são pequenas sensações assim que a gente não esquece. E aí veio gestão pública através disso. Eu falei, opa, eu tô aqui e eu acho que quando surgem oportunidades nesse sentido, então foi uma oportunidade que não surgiu nesse caso, né? Foi criada. Então eu fiz o concurso, mas quando a gente está no lugar, eu sinto que a gente tem que se aperfeiçoar, né? Dar o nosso melhor. Eu entendi o curso de gestão pública dessa forma. Então, de ter mais experiência, todos os cursos, tanto direito quanto a psicologia, eu também pensava, qualquer área que eu for trabalhar, eu quero também ser voltado ao serviço público. Eu acho muito bonito ser servidor público, né? Servidor, já fala na palavra servir. Então eu gosto muito de trabalhar no serviço público, sempre foi uma coisa que eu almejei bastante. Deu certo e eu resolvi ter um pouco mais de estudo mesmo na área, enfim, para trabalhar melhor, desenvolver melhor aquilo que me fosse incumbido durante o trabalho. Como essas duas formações contribuíram para o seu trabalho atualmente? Olha, com certeza, acho que o direito contribui muito mais na gestão pública do que a gestão pública efetivamente no direito. Porque o direito ele está presente em tudo. Acho que vocês estavam, né, na palestra, a gente falou um pouco disso também, né, de todas as vertentes que tem na área e como a gente no dia a dia tem as aplicações, né, do direito na nossa vida. Mas
na gestão pública também dá uma visão mais ampla, né, sobre tudo aquilo que a gente vai fazer. É claro que não me envolve de nenhuma forma, eu não atuo como profissional do direito na prefeitura, então não é esse o meu trabalho lá. Mas claro que a gente carrega, né, como conhecimento, talvez tenha um outro olhar para a mesma situação que antes eu não tinha. Então contribui bastante, acho que o direito contribui para várias áreas, a gestão pública é uma delas. O contrário não acontece porque eu não trabalho com direito público e na minha advocacia, então são questões mais de direito de família ou direito do trabalho, e aí as questões de gestão pública não interferem tanto. Acho que não curso de gestão pública, mas, por exemplo, trabalhar na prefeitura e ter passado por alguns setores, talvez acho que contribuam no geral, não para a profissão, mas, por exemplo, quando a gente atende um telefone, já sabe que orientação que dá, porque a gente, pelo menos eu gosto de estar sempre inteirada onde tem tal serviço, onde acessa. Então eu sempre que eu vejo, eu falo, olha, a prefeitura está com a inscrição aberta para tal coisa, aquilo ali, aquilo outro. Então eu acho que a gestão pública interfere e ajuda no modo geral, serviço público, né? Como é a sua rotina como servidora pública municipal? Eu gosto muito da minha rotina. Hoje a minha rotina no trabalho, eu trabalho das 8 às 17 horas. Ela é bastante ocupada, então tem uma grande demanda de trabalho. A unidade de planejamento tem várias vertentes, né? E uma delas é tecnologia da informação, então para mim foi tudo muito novo quando eu comecei lá. Mas é muito bacana. Aí tem, acho que talvez uma semelhança com a advocacia. É dinâmico o suficiente para não fazer o mesmo trabalho necessariamente todos os dias. Então sempre aparecem demandas diferentes que desafiam toda a equipe de uma outra maneira, assim, sabe? Então eu não faço todo dia a mesma coisa, mas é uma rotina, como que eu posso falar? Não é puxada, né? Porque acho que quando a gente faz o que a gente quer, tudo flui, assim. Mas é uma rotina bem demandada, então são várias coisas para fazer, assim, mas bem tranquilo. E quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua formação e a sua carreira? Eu acho que durante a formação, especialmente em Direito, porque gestão pública eu conciliei, então eu fiz no formato EAD. Mas Direito foi presencial, eu estudei em Itatiba, então um dos desafios era chegar até lá sem estar muito cansada. E ainda mais conciliando, né, a época que eu conciliei 2 estágios, entrava às 8 em um, ia direto para o outro, e aí depois ia direto para a faculdade, voltava para casa, já estava todo mundo dormindo, porque Itatiba, acho que todo mundo que usa, não sei se alguns de vocês vêm de van para a escola, e aí a gente vê que, embora o caminho seja curto, as voltas, às vezes, a gente chega um pouco mais tarde, e durante, né, as minhas idas para Itatiba acontecia muito isso, nos 3 primeiros anos da faculdade. Então era extremamente cansativo, principalmente esse desgaste, né? E aí quando você concilia também o trabalho com a faculdade, torna-se um pouco mais cansativo. Então acho que o desafio é esse, o desafio é muito psicológico também, das pessoas de alguma forma te pressionarem. Então um grande desafio, né, olhando a trajetória para um todo, foi trancar o curso de psicologia e a gente se sente mal, como se fosse algum tipo de fracasso ou deu errado. Não deu errado, foi uma coisa que aconteceu e outras bem melhores vieram depois, mas assim, com certeza acho que conciliar e ficar longe da família, porque por exemplo, você sai, tá todo mundo dormindo, acho que por um tempo assim, eu só via minha mãe de manhã, que era a primeira a acordar também, e depois você chega, tá todo mundo dormindo também, aí você vê todo mundo no sábado de manhã, mas não é nada que tenha sido um desgaste muito grande assim, a ponto de interferir em todo o resto ou fazer desistir de alguma forma, desmotivar, não. Porque o objetivo final é muito maior. E as pressões, assim, e aí saber lidar com o psicológico, né, do curso de Direito que traz a OAB junto, para quem tem interesse em advogar, como foi o meu caso. Mas tudo que a gente vai levando com calma, pensando, amadurecendo, tendo
uma família que apoia, flui tranquilamente, assim, acontece. E houve algum professor ou experiência escolar que marcou a sua trajetória? Nossa, aí a gente, é uma coisa difícil, né? Eu ia começar a falar e eu falei, ai, que medo de esquecer algum, mas aqui no Tiburcio, né, e também até no curso de psicologia, que foi uma passagem breve, né, de 1 ano, tiveram professores maravilhosos, assim, que eu não esqueço. E quando alguém fala da USP, eu falo, ai, a nossa prima, a Isa, começou a cursar lá esse ano fisioterapia, e aí eu falei, nossa, tal professor de anatomia é muito legal, tal professor é muito legal, tem que encontrar tal professor. Os meus professores da faculdade de Direito, eu falo, gente, mas eu encho o saco de tanta gente, assim, porque a gente convive muito com essas pessoas, são 5 anos, né? Acredito que vocês na escola também tenham isso. Então, assim, mesmo que você não tenha mais aula com aquele professor, você vê ele no corredor e você quer conversar, você quer trocar figurinha, até porque, principalmente na faculdade, ele vai se tornar um colega de trabalho. Então, é muito bacana. E a gente tem esses contatos por rede social até hoje, para acompanhar mesmo o que o outro está fazendo, como está trabalhando. Mas aqui, no Tiburcio, são muitos professores. Então, assim, a professora Juliana, que acredito que vocês vão ter aula com ela, ela é maravilhosa de matemática. Nunca vou esquecer das listas e listas de exercícios dela, eu sempre gostei bastante. O Nestor, não tem nem o que falar, né, gente? Assim, acho que não tem ninguém que passou pelo Tiburcio e não conhece o Nestor. A professora Vanessa, a professora Edna, a própria Andréia, Silmara, Silvana, são muitas pessoas, muitas professoras, o José Valdinei, a professora Vanete, muitos professores que são maravilhosos, a professora Ana, aí ó, é que realmente, gente, faz bastante tempo que eu saí da escola, mas assim, são todos muito especiais, a professora Lilian, aí eu vou lembrando, mas não só os professores, então, pessoas que ficam marcadas, né, vocês acho que não são da época da Bel, da Tia Ju, a Tia Ju tá aqui, que eu vi ela hoje já no portão, tio Dani. Então a equipe toda do Tiburcio é muito marcante assim para os alunos, porque eles estão aqui há muito tempo e já acompanharam todo mundo. Então são pessoas maravilhosas e muitas me marcaram, muitas mesmo. Qual conquista profissional você considera mais importante até hoje? Eu tenho 2 conquistas que para mim são igualmente importantes e igualmente especiais. Então, ter passado no concurso, que assim, e agora eu sou a tiazona do concurso, a Heloísa sabe, no grupo da família eu tô sempre mandando um edital de concurso, eu não posso ver um concurso, eu tô mandando um edital. E ter sido aprovada na ordem no 9º semestre da faculdade e já tá podendo advogar assim que eu colei grau e fiz a minha inscrição regular, foi bem rápido. Infelizmente ainda não tô com a minha carteirinha, porque ela não ficou pronta, né? Não teve a cerimônia para eu pegar, tem algumas questões de juramento, mas já estou advogando porque a gente recebe uma certidão e acho que mês que vem a minha carteirinha chega e isso acontece. Bastante ansiosa, né? Porque é a materialização daquilo que a gente almejou durante todo o curso. Então todo mundo fala, nos nossos livros, né, para estudar para a OAB, vinha uma carteirinha assim de papel fininho, tudo para incentivar, então a gente fica bastante ansioso em volta disso. Então, sem dúvidas, foi passar no concurso e ser aprovada na OAB, já poder advogar, que é o que eu amo fazer. Que habilidades você acredita serem fundamentais para os jovens que desejam alcançar seus objetivos profissionais? Olha, acho que nenhuma habilidade vence assim a vontade, sabe? O sonho da gente. Não vou entrar em questões políticas, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, enfim. Mas eu acho que à medida que a gente tem, a gente precisa aproveitar. É bem triste, inclusive, pensar nisso, falar, nossa, que pena, né? Que nem todo mundo, a gente fala, né? Tem as mesmas 24 horas no dia. Então, por isso que eu até também falo sempre. Eu gosto de incentivar e acho que mesmo que nós não passamos por determinada situação, a gente tem que pensar nas pessoas que passam.
e trabalhar para tentar mudar isso de alguma forma para que mais pessoas possam acessar aquilo que a gente acessa, né? Não chegar onde a gente chegou, porque ninguém chega em lugar nenhum, né? Assim, a gente vai caminhando na construção das coisas, mas que as oportunidades atinjam o maior número de pessoas possível. Então, acho que uma habilidade, sem dúvidas, é a comunicação, porque ela vai te ajudar em qualquer profissão e vai também atingir outras pessoas, porque a pessoa que tem a habilidade de se comunicar, ela chega, né, e tem um domínio, né, sobre as questões e talvez consiga influenciar as pessoas para aquilo que é bacana. Eu considero a comunicação e o respeito, né, a humildade de querer aprender e saber que está todo mundo começando, todo mundo no mesmo barco. Então eu tenho muito que aprender com vocês, né, vocês comigo, e assim a gente vai fazendo isso girar para chegar em mais pessoas e que seja um ciclo, né, que todas as pessoas tenham isso, de que eu fui ajudada, então eu tenho a mesma vontade de ajudar. Acho que isso é muito importante, eu falei isso na palestra também, e é uma coisa que eu levo muito. Tive pessoas que me ajudaram na minha trajetória e eu tenho a mesma gana de fazer isso pelas outras que precisarem me procurarem. Então, para quem faz direito, ou mesmo para quem não faz, qualquer outra questão, eu gosto muito, eu falo para todo mundo, eu adoro adolescente, gosto muito de trabalhar com adolescente. Podem me procurar para bater um papo, para falar sobre isso, nem só sobre profissão, mas sobre trabalho. Então acho que é isso, tá? E sempre estendendo a mão pro próximo. Acho que essa é a maior habilidade que a gente pode ter, porque ninguém faz nada sozinho. E qual a importância da educação na transformação da vida das pessoas? Eu acho que vocês viram isso em alguma publicação minha no Instagram. Eu falo para todo mundo que eu sou fã da educação e eu acho que tudo que a gente faz pela educação, e isso num contexto de município, estado, união, é pouco. A educação é a base de tudo, né? O que seria de nós sem a educação? Novamente, sem entrar em nenhum viés político, talvez tenha algumas pessoas que não deem importância para a educação justamente porque não querem que pessoas como nós, e eu me coloco junto com vocês porque eu saí daqui, acessem determinadas coisas, mas nós podemos. Não é fácil, mas a educação é o caminho dessa transformação. Então, acho que todo investimento na educação é pouco, todo respeito pela educação é pouco. Valorizem os professores de vocês, nós falamos sobre isso na palestra. Gente, tantas outras carreiras que pagam muito melhor e eles escolhem estar aqui com vocês, se dedicando. E não pode ser por outra coisa além de dedicação e amor, porque, como a gente falou, né, por valorização não é, porque o nosso país não valoriza a educação tanto quanto deveria. Então, acho que a educação é a chave, é realmente o poder da transformação. Bom, por último, que conselho você deixaria para os estudantes que sonham em construir uma carreira de sucesso? Olha, eu como uma estudante que também sonho em construir uma carreira de sucesso, eu acho que é isso, não dar ouvido para as pessoas que tentam te desmotivar. Até estava conversando com umas meninas na palestra da semana passada, acho que foi o pessoal do ensino médio. Falei, eu não suporto quem abomina as coisas de aquilo é impossível, aquilo é muito difícil. No sentido de, por exemplo, passei na prova da OAB e agora eu falo que é muito difícil, é impossível. Não é difícil, não é impossível, sabe? É uma coisa que as pessoas têm de amedrontar as outras, assim, para tentar fazer parecer distante. Não é distante. Claro que, né, como nós falamos, tem várias questões de desigualdade que atravessam a maioria das pessoas no nosso país. Mas a gente acreditar, sabe? Não dar ouvido para a negatividade das pessoas e sempre que tiver a oportunidade, a gente agarrar e fazer o melhor e se dedicar. Então, eu tô aqui hoje, o que eu tenho a oportunidade de melhorar aqui hoje, eu vou fazer isso para melhorar. Então, eu acho que é isso. Sempre tentar ser o melhor que a gente puder com as condições que a gente tem.
Agora um pouquinho antes da gente encerrar, alguém da plateia tem alguma pergunta? Qual foi o momento mais não acredito que está acontecendo? Que você viveu, tipo, na sua carreira, na faculdade, etc. Momento mais, desculpa? É tipo, não acredito que isso está acontecendo. Ai, nossa. Foi, sem dúvidas, assim. Acho que as materializações, né, pegam um pouco a gente guarda. Eu não vou me esquecer jamais o dia que eu vi o meu nome no Diário Oficial, que eu fui aprovada no concurso público. Então foi já a minha convocação. Eu nunca vou esquecer esse dia, foi dia 27 de outubro de 2022. Foi absurdo, você olha assim, você não acredita. Porque todos os dias eu olhava o Diário Oficial e assim, né, esperando aparecer, mas a gente nunca tá preparado para quando aparece. Você fala, nossa, aquela coisa de eu não cheguei nessa parte ainda, então é muito essa sensação, assim, é muito legal. Como eu trouxe para vocês na semana passada, a minha prova da UAB também, a primeira fase a gente geralmente monta em casa, então vocês viram ela inteira rabiscada, várias vezes. Porque a gente não acredita que conta. Mas a segunda fase é ainda mais especial. Porque você só espera pra ver se o nome vai estar na lista. E é a mesma coisa. E foi outro dia muito especial, que foi dia 12 de março de 2025, que eu vi lá o meu nome, era 5 e alguma coisa da tarde, eu tava no caminho entre o trabalho e minha casa, tinha saído do trabalho, devia ser umas 5h15. Gente, foi absurdo, parece que o mundo para, você não vê nada em volta. É assim, tudo que eu fiz, deu certo. E aí começa a partir de agora também, né, um novo começo, mas assim, esses 2 dias foram extremamente marcantes. Acho que outros virão, mas esses foram extremamente marcantes. Mais alguma pergunta? Não? Bom, Camila, muito obrigada por participar um pouquinho dessa história, dessa experiência com a gente. Agora essa caneca é sua. É pra coleção. E muito obrigada a todos que nos assistiram e até o próximo episódio.